Entre caminhantes chegando mais uma vez para alegrar a sua quarta-feira, aquele bate-papo legal, aquele bate-papo tranquilo em semana de Champions, que a gente tá de folga, porque a gente é time bom, a gente é time que passa direto, ou será que não? É justamente sobre isso que a gente vai falar hoje e também sobre uma certa verdade que talvez deveria ser colocada entre aspas a respeito de revelar jogadores na base. Vem comigo! Fala, caminhante, tudo bem com você? Eu sou o Nilo Santos, muito obrigado por você estar aqui comigo. Eu já estou aqui dentro do nosso quadradinho que você conhece, porque eu estou chamando aqui o meu amigo Lucas, que está sempre participando com a gente, já está na tela, já pode se alegrar também, dar aquele sorriso maravilhoso, que ele sempre é o cara mais bem-humorado dos grupos de Liverpool, é o Lucas, tá, gente? É aquele cara que sempre tá ali, falando que não, a gente vai dar tudo certo, o Slot é o melhor do mundo, a FSG é a melhor de todas as diretorias, aí, viu, ele sempre dá esse sorriso aí, porque tudo que eu tô falando é o contrário, não é exatamente o contrário, mas ele é um dos caras mais pé no chão que eu conheço, me ajuda às vezes a colocar meu pé no chão, e às vezes eu tiro ele um pouquinho da fossa da descredulidade, da desincredulidade, acho que é isso que é a palavra, desincredulidade, mas tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo mais uma vez, mais uma semana a gente aqui, estamos mantendo, hein? Fala, Nilo. Fala, caminhantes. Mais uma vez por aqui, sempre um prazer. Vamos falar de Liverpool, vamos debater alguns assuntos importantes. Vamos para cima, vamos nessa. O otimismo sempre prevalece por aqui, a gente tenta dar um ponto de vista um pouquinho mais ponderado, um pouquinho mais calmo em relação às coisas que acontecem, porque é aquela coisa, tem sempre o extremo, ou é 8 ou 80, a gente tenta ficar naquele meio termo, mas nem sempre é possível, mas a gente sempre tenta buscar um equilíbrio. Vamos lá. É isso aí, é isso aí. Hoje a gente tem dois papos para falar aqui, e basicamente um papo mais atual, um papo mais, sei lá, conceitual. Eu estava conversando com o Lucas aqui agora mesmo, porque a gente se propôs a fazer esse Entre Caminhantes como um bate-papo daqueles que a gente não consegue ter durante os jogos, durante pré-jogo, que a gente está preocupado em falar sobre as estruturas da temporada, se tem jogador machucado, se não tem, o que o Slot pode fazer, o que não pode, se erra, se não erra. Durante o jogo a gente está sempre comentando, o Lucas sempre comparece nas nossas lives, no nosso React, deixando ali os comentários dele no chat. A gente também procura, sempre que possível, passar lá no Apenas um Red, que é o projeto dele com o Rick, que cobre o Liverpool também maravilhosamente bem, tem vários vídeos, tô sabendo que tem um react aí maravilhoso para sair, então acompanhe o canal, se inscreva no canal Apenas um Red. Não é react de jogo, é um react de situações, não vou dar muito spoiler não, porque vai sair em breve e você, tenho certeza, vai gostar bastante. Tem outros vídeos também de análise, tem cortes das lives, enfim, acompanhe sempre o Apenas um Red, que é um canal muito bom. Mas a gente estava conversando aqui um pouco antes sobre o que a gente poderia falar. O que a gente vai falar hoje, porque a gente não quer vir aqui também e só ficar, como se fala, ruminando sobre, jogou bem final de semana, não jogou bem final de semana. Isso a gente já fala nos nossos pós-jogos, nas nossas lives, a gente faz aquela análise um pouco mais fechada. Hoje a gente vem aqui para bater papo, aquele papo que você gosta de bater. Por isso eu convido você, mais uma vez, a deixar nos comentários o que você quer falar de diferente aqui nesse canal. Você quer falar sobre, sei lá, contratações, você quer falar sobre panorama para a próxima temporada, que é hora de especular, que é hora da gente viajar um pouquinho, enfim. Lucas, antes de mais nada, eu queria falar com você que parece que não somos só nós que temos um peso muito grande na temporada em termos de, como posso dizer, de estabilidade, né? Porque o Chelsea tropeçou, o United passou um aperto ali para ganhar do Everton, o Aston Villa vem esfarelando, lá em cima tem gente que ganhou, mas a gente sabe que está esfarelando também, então acaba que a gente vê que para todo lado a coisa está meio complicada, e o panorama, rapidamente, eu nem tinha falado com você que a gente ia falar sobre isso, mas o panorama da Champions parece um pouco mais palpável, né? Se a gente fizer a nossa parte direitinho, e a gente tem uma tabela até agora, daqui para frente, as 3 próximas rodadas, entre aspas, tranquila, né? Porque como a gente já vinha falando anteriormente, a Champions League nesse atual formato, ela é uma pegadinha. Ao mesmo tempo que ela dá aquela falsa sensação de não ter urgência, ela te obriga a sair da zona de conforto.
porque você vai ter que se jogar de uma forma que pontuar é fundamental, e você não pontua perdendo jogos, então não tem como ficar recuado, com a casinha fechada, esperando o adversário te atacar, porque você tente alguma coisa, você tem que buscar o ataque, e nisso é um dos pontos principais em relação ao time do Arne Slot. Quando ele tem um time que se expõe, o jogo funciona mais, é diferente do bloco baixo. E aí a gente pode utilizar esse paralelo para as equipes que você citou, Chelsea, o Arsenal, que enfrentou, acho que no meio de semana, o Wolverhampton abriu 2-0, que é o Lanterna, e sofreu um empate. Então é um tipo de jogo completamente diferente, e quando a gente tem esse tipo de confronto, as coisas se tornam um pouquinho mais difíceis. Por isso é que a Premier League, do ponto de vista geral, ela é tão difícil, porque embora o Wolverhampton seja o último colocado, no papel o time deles não é ruim. Esse é que é o problema, te dá aquela falsa sensação de que o adversário é fraco, quando na verdade ele só vive um momento horroroso, mas tem jogador de qualidade. E dependendo da forma que eles jogam, da situação que eles se encontram, no estádio deles o jogo fica bem mais difícil. É o que não acontece na Champions. Tanto é que a gente está vendo agora no playoff só placar elástico. 4-1, a Juventus abriu um bom resultado e pegou a virada do Galatasaray, vão jogar daqui a pouco. Então são placares muito elásticos porque os times precisam jogar. E quando você precisa jogar, os espaços surgem e aí você é punido. E querendo ou não, parece que existe um gap muito grande entre os 8 primeiros e o resto, né? Porque eu não sei se você tem essa noção também, porque a gente pega, por exemplo, o Borussia Dortmund, que teve para passar para a segunda fase, diretamente para as oitavas, como a gente passou, ele caiu ali já quase no finalzinho, pega a Atalanta, abre um 2-0 que parecia tranquilo, no primeiro tempo a Atalanta já conseguiu igualar os 2-0, então parece que esses times estão ali, eu não tenho certeza não, mas eu tenho a impressão que a galera de cima, a parte, claro, Real Madrid, que é sempre um bicho-papão, mas parece que a galera de cima vai passar o carro nessa galera de baixo e vai ficar entre aqueles 8 ali, ou talvez o Liverpool seja o patinho feio daquele ali, dentre os 8, mas a gente também tá vendo um Liverpool que está se dando muito bem, igual você falou, com espaços, o Liverpool está se dando muito bem contra times que querem jogar, e na Champions, como todo mundo precisa jogar, como você disse, acaba que o Liverpool se torna um time perigosíssimo. O Liverpool tem um fator casa muito forte, todo mundo reconhece isso. O Liverpool tem jogadores que com espaço são extremamente decisivos. E uma única observação que eu queria fazer sobre o líder da Premier League. Tem muita gente, eu vi o próprio Gabriel Magalhães, zagueiro, que é aquele tipo de jogador que ame ou odeie, né? Se ele é do seu time, você ama, porque ele é marrento. Se ele não é do seu time, você odeia, porque ele é marrento demais. Então, assim... ele disse que não, nada melhor do que o London Derby pra gente dar uma resposta. Cara, North London Derby é onde você vai achar um dos jogos mais propícios para você. E eu não tô falando pelo fato do Tottenham tá mal. Tô falando do fato de que o Tottenham, dentro de casa, num derby, ele nunca vai jogar retrancado. Ele se coloca como pare. Então eu vou jogar, eu vou também te atacar. Então eu vou te dar espaço. O Arsenal não teve espaço. Então é bizarro você... Tipo assim... Eu vejo como um péssimo sinal. Se eu fosse torcedor do Arsenal, eu estaria preocupado no sentido de, como você sempre diz, com todo respeito, a gente tá aqui para ficar falando que o time é ruim, não é nada disso. Mas não pode se deixar enganar, porque a vitória, ela parece muito mentirosa, sabe? Porque ao mesmo tempo que o placar é elástico e dá a impressão de que foi um massacre do começo ao fim, e talvez até tenha sido no que diz respeito à diferença no placar, mas existe um contexto que o Tottenham se encontra. Ele mudou de treinador, a gente viu declarações de jogadores que não se mostram muito contentes. Se eu não me engano, o Van de Ven disse que esse talvez seja o pior time que ele já jogou. O treinador passa uma instrução para o zagueiro, ele não obedece. Então a gente vê que a situação não é muito favorável no Tottenham. E eu até fiz uma brincadeira no grupo, que eu falei ao Arsenal Tudor e ao Tottenham nada. Porque o treinador que foi pro Tottenham foi o Tudor. E aí foi uma piada, que é aquela história. Às vezes a mudança que todos clamam, ela se faz necessária, mas o problema é que é o que eu sempre digo. Quando você substitui um treinador, o problema maior não é mandá-lo embora, é quem você traz para o seu lugar. E aí a gente vai poder usar o exemplo de Chelsea, de Arsenal, de Tottenham, no caso, e de outras equipes, que, por exemplo, o Chelsea buscou o Rossênio. Alguém tem alguma referência dele? Eu, particularmente, não tenho. O Tudor, eu vi que fez trabalhos medianos. Saiu então, chutado aqui da Juventus. O Manchester United trouxe o Carrick, que é alguém da casa. Então, são nomes que você não enxerga com aquele otimismo de outrora. Como, por exemplo, se você for pensar, é a mesma estratégia do Chelsea, né? Trazer alguém de casa no sentido de eu te experimento lá no Strasbourg, não sei, aquele time francês, e depois eu coloco você aqui com uma característica de tampão, mas internamente eu te dou a confiança que você vai continuar.
Porque para fora fica muito aquela característica, não, é um tampão, trouxe do Strasbourg, mas aí dá bom, opa, vamos deixar, ele é nosso, não sei o quê. E além disso, ainda tem a questão do elenco, que é o que eu sempre digo também. Uma coisa é você trazer um treinador que vai ter a janela de transferência para poder moldar o elenco a seu favor e trazer as peças que ele quer. Outra coisa é utilizar o time de outro treinador. E com todo respeito, eu não vou dizer que eu sei como tudo joga, mas eu acho que não se assemelha ao que o Thomas Frank fazia. E Exato. isso, no meio de uma temporada, na posição que o Tottenham se encontra, a gente está falando de um time que muita gente cogita como postulante ao rebaixamento, embora eu não concorde com isso, porque os times que estão na zona são sofríveis, um deles até já foi embora. E já estão consolidados, né? Um deles com a pontuação já está praticamente decidido, embora o time, não, de novo, eu reitero, o time não é ruim, mas a temporada foi sofrível e a pontuação ela é grotesca. Talvez, se eu não me engano, é o pior time da era Premier League. Até então, agora, assim, vai ser muito difícil eles permanecerem, porque o Derby County ele fez 11 pontos, né? E eles ainda têm bastante rodada para fazer 2 pontos. Por mais que seja... eu acho bizarro. Que agora eles estão numa posição melhor do que eles já estiveram. Então, eu acho que uma vitória para qualquer lado aí eles encontram, tomara que não seja contra a gente, mas uma vitória qualquer eles encontram aí. O jogo contra o Arsenal já é uma resposta, né? E também começa a virar agora uma época da temporada que, como a gente já comentou aqui também, que lá é uma lojinha certa de ir no final da temporada, né? No sentido de comprar um volante, comprar um ponta, mas acaba virando agora a chave dos jogadores vira, peraí, não, esse time não vai estar na Premier League, não significa que eu não vou estar, então agora eu vou jogar para estar na Premier League, e aí, além da honra também de, nós vamos cair, mas eu vou deixar a melhor impressão no final, e tem, quem sabe, garantir o meu contrato para a próxima temporada, aí deixando uma grana para o clube e indo para jogar na Premier League. Eu gosto muito de acompanhar podcast esportivo e eu lembro de uma frase do Denilson Show, onde ele falava que se ele pudesse voltar no tempo, ele teria se vendido melhor, porque ele cita a passagem dele pelo Flamengo, que o time era uma bagunça e que ele não conseguia desempenhar, que o Flamengo era muito forte, tinha o Alex e outros jogadores. E ele falou, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu iria simplesmente ignorar a situação que o Flamengo se encontrava e eu ia vender a marca Denilson Show, porque eu sou uma marca. Não é porque o Flamengo tá jogando mal, tá numa bagunça, que eu não posso desempenhar o meu papel e ser vendido por um time com uma temporada fantástica. É o que provavelmente o Matheus Mané vai fazer. O time já foi rebaixado, tudo bem, mas isso não quer dizer que ele precisa continuar no time. A tendência é que ele não fique. O André Trindade já foi especulado em vários times, inclusive no Liverpool. Significa que ele vai ficar? Não. A mesma coisa o João Gomes e outros diversos jogadores. Então, por um lado, existe a temporada que não se apaga, a temporada deles é realmente ruim, e por eles fazerem parte do elenco, ele tem envolvimento com isso, mas ao mesmo tempo eles podem se salvar de uma segunda divisão com um final de Premier League fantástico, com algum time pagando uma quantia relativamente menor ao que pagaria no início, e eles se transferem para o time de Premier League, o que acontece muito. Dificilmente um time completo cai e fica na segunda divisão. Normalmente eles vão vender porque a diferença de quantia de uma competição para outra é gritante. Tem que fazer caixa. Verdade. Entrando no nosso primeiro assunto que a gente separou aqui hoje, a grande pergunta e essa é a pergunta do primeiro assunto. O Liverpool que a gente está vendo, que a gente vem vendo nesses últimos jogos, qual que é o verdadeiro Liverpool? O verdadeiro Liverpool é o que jogou contra o Brighton, é o que é o Salah conseguindo se encontrar novamente, o Liverpool que tem um técnico que faz as melhores escolhas, que encaixa os seus jogadores da melhor forma, e, é claro, sofrer com lesão é uma coisa que isso, infelizmente, não dá para colocar nas costas do técnico, como, por exemplo, a ausência do Wirtz, mas eu já coloco aqui o meu pitaco que colocar o Szoboszlai na lateral direita é uma predisposição dele. E eu não tenho certeza qual foi a ideia dele. Pode ser que a ideia dele fosse: o time já estava colocado com o Szoboszlai na direita e o Wirtz no meio. Quando o Wirtz machuca, ele, imagino eu, não quis mudar o plano de jogo completo, mudando 2 peças, colocando o Szoboszlai para fazer uma função. Não é que, gente, é claro, o Szoboszlai é inteligente, os jogadores são inteligentes, mas eu imagino que ele quis mexer o menos possível. Tipo assim, você viu o que eu tava falando pro Wirtz, Jones? Vai lá e tenta fazer o mesmo. Parece piada, mas enfim, vai lá e tenta fazer o mesmo. É diferente você falar assim, você viu o que eu tava falando pro Szoboszlai? Beleza, vai lá e faz o mesmo. Szoboszlai, você viu o que eu tava falando pro Wirtz? Agora você vai lá e tenta fazer. São 2 mexidas, querendo ou não, e isso a gente tá falando dos jogadores específicos, a gente pode falar como que o Salah se comportava em relação ao Wirtz, como o Gakpo se comportaria, enfim, tem toda uma engrenagem. Então eu imagino
que é isso que ele apostou. Ele apostou em mexer em uma peça só e deixar o time o menos mexido possível. Lembrando que a gente está falando de 15, 10 minutos antes do jogo começar. Mas depois ele se toca. Ele se toca com 30 minutos de primeiro tempo. Eu lembro que no React eu olhei no relógio para marcar exatamente, porque eu pensava que ali o Liverpool ia virar a chave e ia começar a jogar bem. Não foi exatamente o que aconteceu. Com 30 minutos de primeiro tempo, ele vai lá e troca. Bota o Jonas na direita e bota o Szoboszlai no meio, repetindo o que tinha sido contra o Brighton. E aí a pergunta que eu fiz no começo, ela também bate na minha cabeça nesse momento. Peraí, ele fez porque ele enxergou que contra o Brighton funcionou, ou ele enxergou o que contra o Brighton funcionou e quis replicar e achou isso, ou também é um slot que já tá, meu Deus, vou fazer o que funcionou lá para ver se dá certo. Porque o meu grande medo, Lucas, é a gente estar num momento onde a gente ainda está tomando atitudes para ver se vai dar certo. E não porque a gente testou, treinou planejou e quer colocar em prática algo. Você entende a diferença? Tipo assim, eu joguei, sei lá, eu bebi água durante uma semana inteira e meu rim funcionou bem. Na outra semana, eu tenho algum problema de pedra no rim. Então eu penso que se eu beber água de novo por uma semana, a minha pedra vai sumir. Não é assim que funciona. A pedra, eu tenho que fazer algo com relação à pedra. Então não é simplesmente voltar à ação anterior que logicamente vai te dar um resultado posterior. Essa é a grande pergunta. Qual que é o Liverpool que está jogando? O Slot está tomando ações porque ele está vendo e está querendo, está planejando e está colocando em prática? Ou o que você vê disso tudo? Tem uma frase que eu costumo utilizar bastante que é a seguinte: me engane uma vez e a vergonha é sua. Me engane 2 vezes e a vergonha é minha. O Slot não vai me enganar 2 vezes. Porque eu lembro que quando o Cody Gakpo machuca, a gente até comentou, será que agora ele vai perceber que o time joga melhor de uma forma e vai manter esse time mesmo quando o Gakpo voltar, ou ele vai escalar o Gakpo na primeira oportunidade? Foi exatamente o que ele fez. O Gakpo volta de lesão e ele escala na primeira oportunidade. Então, eu não consigo enxergar que o Slot tem uma convicção de que funcionou com o Johnny de lateral e que isso foi melhor. Eu acho que foi mais tentativa e erro. E por não ter essa convicção, ele não repete. Exato. Porque não é algo que ele enxerga como uma solução, enxerga como um paliativo. Funcionou de forma específica para aquele jogo, não é algo que eu vou tentar de novo. Eu uso o exemplo do Gakpo porque talvez seja a posição mais evidente que todos nós concordamos que deveria ser sacado do time, por diversas razões. E aí eu reitero que quando o Slot teve a oportunidade de ficar sem o Gakpo por lesão, foi uma coisa que ele não escolheu, ele foi obrigado a tirar o Gakpo, o time melhora, ele começa a desempenhar melhor, e quando o Gakpo volta, a primeira coisa que ele faz é botá-lo de novo na equipe e o time volta a jogar mal. Então a gente percebe que a convicção dele é com o time com o Gakpo e 2 pontas. Uhum. Não é algo que ele parou e pensou, bom, funcionou aqui, então talvez eu faça a transição. Não existe transição. Por mais que o Slot modifique a forma de jogar em alguns jogos específicos, ele sempre volta para aquela velha fórmula onde se sente seguro. E aí eu acho que isso esbarra também no Szoboszlai, que é aquela peça que ele tem mais segurança, então caso alguém se machuque, ele já pensa em colocar o Szoboszlai. Ainda que a gente também concorde que quando o Szoboszlai é sacado do meio campo, é onde ele perde mais. Só que por ser uma peça de confiança do Slot, isso acaba se perdendo. Não vai fazer diferença nenhuma para ele, porque ele quer contar com o Szoboszlai na lateral. Então eu acho que é uma falta de convicção em diversos aspectos. Ele não tem convicção no que ele está fazendo na mudança do time, e aí ele olha para quem ele confia mais e fala, ok, meu lateral machucou, Szoboszlai, eu sei que você joga muito bem no meio, talvez seja meu melhor meia, mas isso não faz diferença. Eu preciso botar alguém que eu confio na lateral. E aí a gente acaba tendo jogos como o que aconteceu contra o Nottingham Forest, onde o primeiro tempo é sofrível e até muda, porque do jeito que estava não tinha como continuar. Não surte efeito, porque é uma mudança muito sutil. O Salah veio abaixo, ele estava jogando uma rotação diferente. O Gakpo também. Então, por mais que o Szoboszlai vá para o meio, ele pode jogar bem e pode até alavancar os companheiros, mas aí os companheiros têm que ajudar. E não foi o que aconteceu. Então, são trocas que são ocasionais, são por circunstâncias específicas, e não são convicções do Slot. Quando você muda sem convicção, no meu ponto de vista, é a pior mudança possível. Porque se ele mudasse, tivesse a sensibilidade de perceber que funciona e continuar com aquela mudança, ótimo, seria benéfico, mas ele não tem. A confiança dele é no time que ele costuma jogar e a gente vai ver esse time até o final da temporada. E isso incomoda porque parece que é independente em relação às lesões. Os jogadores machucam e ele continua jogando do mesmo jeito. Mesmo com menos peças para utilizar. Ele só muda o time quando não tem peças para jogar naquele modo anterior, né? E na primeira oportunidade ele retorna ao que ele utilizava porque os jogadores voltaram de lesão. Então, eu acho que o Slot tem o seu padrão de jogo, ele está
desconfortável, e quando você se sente desconfortável, você busca confiança, e a confiança dele é nesse esquema, só que a gente vê que o elenco claramente não suporta jogar dessa forma, e aí ele prefere sucumbir com a ideia dele, que ele confia, do que apostar em algo novo, que talvez ele não tenha tanta confiança, mesmo que o resultado mostre o contrário. E aí é uma coisa interessante, porque, obviamente, a gente já bateu nessa tecla várias vezes de dizer para a galera que não é saudável colocar o slot em qualquer frase de comparação com o Klopp, em nenhuma circunstância, não é saudável. Mas grita para mim quando você fala sobre isso, sobre você deixar um cara de confiança, porque você vê que ele não está rendendo, o fato a Atalanta acaba de fazer 3-0 no Borussia, e nesse momento a Atalanta virou o jogo no sentido de classificação, ela está classificando. E o jogo é aqui em Bérgamo. Mas grita para mim a situação do Klopp colocando o Firmino, o homem dos 22 instrumentos, no banco, para você colocar o Mané no meio e colocar o Luiz Dias pela esquerda, porque é basicamente o que a gente tá... Ok, não é o esquema, não é mudança de esquema, a gente também falava muito sobre o Klopp, muito preso aos pontas e tal, mas tinha muito mais a ver com a vontade de pressionar na frente do que com a vontade de realmente jogar com pontas, tanto que o Salah sempre vinha para dentro, o Mané também vinha para dentro, enfim, não tinha tanta questão do ponta aberto. Mas, cara, não me lembro de alguém que insistiu mais e que louvou mais o Firmino do que o Klopp. Sim. E é muito absurdo você falar assim, beleza, você é o meu jogador mais precioso, é o que faz tudo funcionar. Eu vou te colocar no banco, porque agora você não tá rendendo. E ao não render, e a gente falava isso várias vezes, gente, o Firmino, quando ele rende, ele muda qualquer jogo. Quando ele não rende, está sendo a maioria dos jogos. E aí o Klopp tira esse cara, ok, ele tinha peças, não sei o quê, mas ele coloca o Luiz Dias que jogava diferente. A gente também citou várias vezes o Luiz Dias não tendo o mesmo relacionamento com o Robertson que o Mané tinha. Então o Robertson é bastante prejudicado, muita gente esquece disso. Muita gente fala, que saudade do Luiz Dias, saudade do Luiz Dias. O Robertson foi muito prejudicado quando o Luiz Dias entra na ponta esquerda, porque o Luiz Dias não tinha aquela conversa que o Mané tinha. As ultrapassagens, a mesma, obviamente, não a mesma situação do Gakpo com o Kerkez, que o Gakpo simplesmente não passa a mesma bola, mas você lembra quando o Luiz Dias embolava com o Robertson? Os dois iam para a ponta, para agudez de fundo de negócio, e o Robertson ficava meio sem saber o que fazer. Então, eu me lembro disso muito bem. Então, a gente tem que sempre fazer esse exercício de entender que, às vezes, claro, tem um jogador que está ruim, mas, às vezes, todo mundo passa por momentos de adaptação. Então, o Klopp fazer isso e a gente ganhar, entre aspas, um Mané que virou absurdo como o cara central, a gente ganhou um falso 9 sensacional, a dinâmica dele com o Salah também existia, me lembro muito bem do jogo, se eu não me engano, contra o Wolverhampton, um daqueles jogos traumáticos contra o Wolverhampton que a gente, não sei se foi contra o Wolverhampton, agora me falhou a memória, se é contra o Wolverhampton no jogo que a gente perde por 1 ponto, ou se é contra o Crystal Palace no jogo que a gente garante a classificação para a Champions League depois do jogo do gol do Alisson. Que o Thiago dá um passe absurdo e o Mané vem com a flecha pelo meio do campo assim e faz o gol. Tem um gol contra o City que o Salah dá um passe em profundidade para o Mané chega também e faz um gol, aquele 2-2, que depois o Salah faz um golaço. O primeiro gol é do Mané. Então, assim, a gente ganha um jogador porque o Klopp enxerga, opa, o Mané, ele é preciso na finalização. Eu coloco ele na cara do gol, ele vai fazer o gol. Ele pressiona como ninguém. Ele ainda tem bastante velocidade. Então eu tiro o Firmino, cara. Então, assim, você pega a sua convicção, é literalmente isso, pega a sua convicção e coloca no bolso. O Firmino é a minha convicção de que ele é o 22 instrumentos, como o Klopp sempre falou, eu coloco ela no bolso. E isso me leva a crer que, infelizmente, por mais que você já disse, eu já disse aqui, tem uma coisa que é indefensável. É indefensável um técnico perdido. Porque se fosse um técnico que tivesse um trabalho em andamento, se fosse um técnico que estivesse com ideias sendo implantadas e o Brighton fosse realmente uma implementação de algo, o jogo contra o Brighton, por isso que eu não consigo concordar com quem fala comigo que não, contra o Sunderland foi a mesma coisa, a gente só não fez os gols. Não, gente, não foi. Foi diferente. Contra o Sunderland foi um time estéril, sem conseguir fazer. Contra o Brighton, não. Foi E aí me faz cada vez mais pensar que é um erro de percurso o jogo contra o Brighton,
ou um aproveitamento de espaços, como a gente abriu o programa falando sobre o Arsenal, um Brighton que joga e deixa jogar, é inegável, você tem que falar sobre isso. É muito mais aquilo do que o Liverpool que está fazendo tijolo a tijolo, another brick in the wall, como diria o Pink Floyd, a sua grande fortaleza e formando de novo um time potente. Não parece ser. E contra um técnico que não sabe o que faz, aí a casa do Slot está marcada para cair. Eu não comparo o Slot com o Klopp por questões óbvias. Eu nunca fiz isso e nunca vou fazer. E ouvindo a fala sobre a questão do time do Klopp, eu acho que o único momento onde o Klopp não priorizou o elenco foi quando ele priorizou o Arnold. E o que eu quero dizer com isso é o paralelo que eu faço em relação ao Slot com o Gakpo. A diferença é que o Klopp priorizou o Arnold. O Slot ele prioriza o Gakpo, o que não faz sentido algum. Se ele priorizasse outro jogador com calibre maior, a gente até entenderia. Porque quando o Klopp fez isso em relação ao Arnold, fazia sentido. Porque ele estava numa transição de forma de jogar, o lateral se tornou lateral invertido e funcionou de forma imediata, e ele tentava equilibrar aquilo de uma forma mais saudável. E aí foi o que ele utilizou com o Henderson fazendo cobertura, posteriormente o Konaté, e depois o Szoboszlai, e essa história a gente já falou várias vezes. Antes ele priorizava o elenco, então se ele precisasse tirar o Firmino, que era o jogador favorito dele, ele tiraria. Porque a prioridade do Klopp era o elenco. O único momento onde eu enxergo que ele priorizou um jogador foi com o Arnold. E aí era justificável porque o talento do Arnold com a bola no pé é fora de série. É o que eu sempre falo. Existem dois jogadores. O que ataca, que é fora de série, que é geracional, e o que defende, que é medíocre. Então o que o Klopp optou? Ele optou por potencializar o que ataca e minimizar os erros do jogador que defende mal. E funcionou. Funcionou. Foi bonito de ver, inclusive. Quando funcionava o time do Klopp com aquele esquema, era muito bonito de ver. Já o Slot, ele prioriza alguém que não faz sentido algum. E aí eu não sei se por falta de convicção, e aí a gente pode esbarrar nas mensagens que a gente viu recentemente, de que o Slot não queria que o Dias fosse vendido, então talvez a convicção no Gakpo seja uma resposta da diretoria. Ok, vocês me deixaram sem opção, então eu vou usar o reserva do Dias até eu não poder mais. Eu vou ficar utilizando ele aqui enquanto eu puder, porque foi a única opção que vocês me deixaram, eu não quero usar o Ringo Moura. Eu não quero utilizar ele. E aí ele meio que, não vou dizer que ele pauta o elenco dele baseado no Gakpo, porque não é verdade, mas de todas as peças que costumam sair, a que menos sai o Gakpo. Então a gente vê uma confiança exacerbada no jogador que nunca demonstrou ter essa capacidade para liderar um elenco. Se ele confiasse o elenco no Ekitike, talvez fosse justificável. Ou se ele fizesse pelo Gakpo, porque o que ele faz pelo Gakpo. Ou pelo Szoboszlai, fala do Szoboszlai correr menos defensivamente, eu vou priorizar o time em volta dele. O Wirtz, que tá aí chegando agora, vou fazer o time em volta do Wirtz. O próprio Salah, que é o que ele fez um pouco na temporada passada, quando o Salah mesmo revela que uma das coisas que o Slot falou foi: defenda menos, você tá mais velho, defenda menos, mas me entregue gols. O Salah fala isso claramente, que essa foi a conversa dele com o Slot. E aí os dois cumpriram a função, cada um na sua parte do acordo. E eu gosto do que você disse, porque me faz lembrar também que, priorizando o elenco, o Robertson chega, ele é reserva do Alberto Moreno. O Alberto Moreno continua, até a hora que o Robertson assume, e primeiro tem algum tipo de giro ali entre os dois, mas o Robertson assume. Quantas vezes a gente viu o Ainaldo deixar o time para o Milner entrar? Alguns jogadores não tinham como, né? Como o Fabinho jogava sempre, mas na zaga a gente via o próprio Matip entrando e o Konaté fazendo algum tipo de revezamento, e o Arnold realmente é um cara, e aí é o que você falou, você fazer isso para um cara que o que você está priorizando é basicamente um cara de classe mundial, um dos melhores do mundo no que ele faz bem, é diferente de você fazer... É como se... Eu vou te dizer até mais. Se fosse o Gakpo da temporada passada, justificaria você deixar ele. Mas ele já mostrou que ele não está naquela parte. E aí, às vezes, faz bem você deixar o cara entrando contra times cansados. Por que você não começa a colocar o Gakpo no segundo tempo, no sentido de: Gakpo, eu vou te tirar. A hora que a defesa estiver um pouco mais cansada, você entra, aí seu corte para dentro vai entrar mais, você vai ter espaço para dar uma acelerada, o zagueiro vai tá cansado, você não vai estar. Então vai ser uma outra rotação, vai ser um outro tipo de aplicação do próprio Gakpo, ou mais centralizado, mas aí a gente esbarra no que a gente falou, de não mudar esquema, porque o Gakpo mais centralizado, ele jogaria como ele joga na Holanda. A Holanda joga um 4-4-2, 3 zagueiros, 3-5-2, a Holanda não joga com 3 atacantes, por mais que a Holanda seja clássica com 3 atacantes, mas é só olhar, quer dizer, perdão, eu não vou falar, eu seria leviano, como o nosso querido Leviano, daqui do chat,
se eu falasse que a Holanda não joga hoje. A última Copa de 2022, onde o Gakpo foi destaque, é onde o Gakpo é comprado pelo Liverpool por causa do destaque dele na Copa de 2022. O Gakpo joga como segundo atacante, ele é o número 8 naquele ano, ele marca 3 gols naquela Copa, sempre como o cara que sai do meio, ele nem era considerado atacante naquela época. Ele sai do meio para chegar no ataque, ele marca gols de cabeça e tal, tanto que depois quando o Klopp coloca ele como centroavante, alguém acha alguma justificativa por causa que ele marcou gol de cabeça na Copa do Mundo. Um detalhe interessante que é a questão também do contexto, porque a gente tem que colocar na balança que na época do Klopp, o 10 dele era o Arnold. Então Exato. Fazia mais sentido ainda priorizar um jogador como ele, porque primeiro, ele com a bola no pé era fantástico, um jogador que dava assistência de todo jeito possível, e ele não tinha um jogador como o Wirtz. Talvez se ele tivesse, o Arnold fosse sacado do time, para trazer mais equilíbrio. Não tendo, ele tem que priorizar o seu jogador mais talentoso. E isso é de conhecimento público também. A maioria dos jogadores que jogaram no EPO falam que os seus parceiros favoritos, o Arnold sempre é um deles. Porque é um jogador que te deixava na cara do gol o tempo todo. Então, fazia sentido naquele contexto, porque o Klopp não tinha um 10 na figura do meio campo, mas tinha um 10 na lateral. Então, como é que eu posso fazer para priorizar esse jogador? Eu vou tirar a responsabilidade defensiva dele, porque é o que ele tem de ruim, e vou potencializar o Arnold de meia, facilitando o jogo dele. Então, naquele contexto, fazia sentido. E eu acho que o Klopp foi o único momento onde ele privilegiou o jogador e não o time, porque fazia sentido. Eu não vou dizer que eu tenho a certeza, porque eu não posso afirmar isso, mas se ele tivesse um jogador como um Wirtz ou um 10 clássico, que funcionasse, estivesse saudável, talvez o Arnold não tivesse tido esse protagonismo tão grande. Mas talvez a gente pode comparar que o Wirtz poderia fazer o papel do Firmino, e talvez aí jogariam o Arnold e Wirtz juntos. Ou, trazendo para hoje, é como se o Slot priorizasse tanto o Szoboszlai ao ponto de colocar ele sim como lateral direito, mas que ele não jogue como lateral direito fixo. Que ele jogue como invertido, que alguém cubra defensivamente, o Jones, quem seja, e o Szoboszlai apareça o tempo todo como o Arnold aparecia o tempo todo. Seria uma forma de priorizar se o Szoboszlai é o cara da confiança, e ele é claramente o cara com melhor forma nessa temporada. É uma forma de você colocar, você ter o cara na lateral direita como você quer ter, você não quer abrir mão de colocar na lateral direita, etc, etc, mas o papel dentro do campo, priorizar sempre que ele esteja na melhor posição. E isso também me irrita muito. O Slot, seja por escolha de posição na escalação, seja por escolha prática dentro do campo, parece que ele não abre o olho para determinadas situações onde os jogadores jogam melhor. Lucas, a gente já falou várias vezes isso, e eu gosto de repetir sempre para não parecer que a gente é soberbo. Eu não sei mais de futebol que o Slot, cara. Isso é fato. Eu não sei mais de futebol que o Arne Slot. Eu não sei mais de futebol do que o Alberto Valentim, cara, que é técnico profissional. Mas começa a ficar feio quando você vê que o Salah não rende mais como ponta a ponta. Como segundo atacante, ele começou a aparecer bem. Como o cara mais perto da área. O que você faz com um cara que tá ficando velho e não tem mais a explosão? Coloca ele perto do gol, cara. Pra ele fazer os gols. Exige dele a pressão da saída. Você não trazer um Ekitike e falar assim, meu amigo, você precisa marcar. Você não tem que se poupar, você tem que marcar, você tem que morrer ali para tomar a bola. Então, quando você vê essas coisas assim, todo mundo enxergando, eu tava vendo outro dia um vídeo não sei se foi o Fred Caldeira ou o Marcelo Beckler, ou os dois juntos, onde começou a surgir eu não acompanho tanto, tá? Na imprensa brasileira, que eles não entendem porque o Gakpo não sai. Opa, já chegou aí que ninguém entende que o Gakpo não sai? Não tá só no nosso globo, só no nossa bolha de torcedor do Liverpool, não? Porque enquanto tá na nossa bolha... Pois é, enquanto tá na nossa bolha, parece que a gente tá pegando no pé do cara, né? Quando tá na nossa bolha, não, a gente que é chato, a torcida que é chata. Poxa, já saiu para outras pessoas falando sobre isso, ninguém entende porque o Gakpo joga, cara. É uma coisa bizarra. Então, pegando o que você disse e arrematando todo esse assunto, a parte mais triste é essa. Se o Slot tá perdido, cara, é G4, a mística, sorte, Deus, sei lá o que, na Champions League, na FA Cup, e porque esperança não tem. E aí o martelo fica praticamente batido, o carimbo fica praticamente batido, que para a próxima temporada precisa mudar. Eu desde o começo da temporada, quando eu vi a forma que o time do Liverpool vinha ganhando, eu sempre bati na tecla de que eu gostaria de ver o Ekitike na ponta. E olha que eu falo isso já há um tempo. Eu nem tinha visto o Ekitike jogar no ataque, nem ter os números bons que ele tem atualmente. Eu já queria ele na ponta, e aí é o que eu falo em relação ao Gakpo, porque talvez as pessoas não entendam. Não é que eu considero o Gakpo um jogador ruim. Acho que nenhum de nós considera um jogador ruim. O problema é que quando a fase está tão abaixo, você busca alternativas.
E julgando que o Ingomorra não tá pronto, que é uma coisa que eu bato na tecla sempre também, eu acho que ele não tá pronto para desempenhar o futebol de forma plena no que diz respeito à sua totalidade, que é atacar, defender, fechar espaço, ter uma posição tática boa, eu acho que ele não tá pronto nesse aspecto. Então, eu sempre enxerguei o Ekitike como uma opção, porque, primeiro, quando eu coloco alguém na ponta, é o que eu sempre falo, esqueçam a formação como um desenho, usem só como uma referência. Não é porque ele está na ponta que ele vai ficar colado na lateral, marcando o lateral adversário. Não, ele vai jogar na ponta cortando para dentro, como jogador que faz uma ligação curta com o atacante, no caso era o Isaac. Era uma forma que eu enxergava o time jogando, porque eu enxergava no Ekitike bons lances puxando da ponta para o meio, tanto é que o gol que ele faz na Community Shield é assim, ele recebe na ponta, corta para o meio e finaliza. Eu vejo que ele tem inteligência para jogar daquela forma e também porque seria uma forma de tirar o Gakpo do time, porque ele está numa rotação diferente. Só que o Slot nunca tentou essa possibilidade. E aí, quando eu percebo que o treinador não vai fazer, é o que eu faço. Foi a mesma coisa em relação à demissão do Slot. As pessoas ficavam falando, tem que demitir o Slot. Eu parei de falar isso porque eu vejo que a FG não vai fazer. Então, quando eu percebo que o responsável por uma mudança não muda, eu começo a ficar batendo na tecla. Eu até comentei que eu fiquei feliz em saber que o Isaac pode voltar no final de março. Só que a gente pode ressurgir de alguma forma, né? A gente pode ressurgir, mas se ele não entrou quando estava ali meados de setembro, não é agora que ele vai colocar, a não ser que ele parta para o desespero, né? Porque se a gente está falando de um slot que começa a trocar a esmo, cara, ele chegou ao cúmulo de tirar Salah e Gakpo, que é o que todo mundo queria mesmo, colocar o Ingomorra e Chiesa e o Ingomorra na direita, bicho. Pois é. Tipo assim, é muito tiro no escuro, sabe? Parece que ele tá de olhos vendados e atirando, bicho. Se pegar, pegou. Cara, é bizarro quando você pensa numa coisa dessa. Eu vi o Frimpong de ponta antes de olhar o Ekitike, que faria mais sentido. Eu particularmente não gosto do Frimpong de ponta. Eu acho que a qualidade dele como lateral potencializaria até o Salah. Porque do jeito que o Slot faz, ele tira o Salah para colocar o Frimpong. Ele não pensa em resgatar um jogador que já deu tanto a ele, tanto ao clube. Ele prefere retirá-lo e testar uma nova alternativa. Já eu acho que os dois deveriam jogar juntos. Então eu consegui ver primeiro o Frimpong de ponta do que o Ekitike, que na minha cabeça faz mais sentido. Só que, de novo, a gente não entende mais o que gosta, né? Aí a gente cai de novo, aí é aquele ciclo vicioso que a gente tem que, se a gente não tomar cuidado, a gente fica o dia inteiro falando, porque colocar o Frimpong ele seria muito mais, eu acho que funcionaria muito mais, talvez como um segundo, um homem na segunda linha de 4 ali, né, 4 no 4-4-2, com o Bradley mais atrás, ou o Gomes, que seja, segurando bastante a primeira linha, liberando o Kerkez do outro lado, na hora do ataque ficariam 3-4-3 ou 3, uma coisa do tipo assim, e aí o Frimpong, que seria o segundo, na segunda linha de 4 pela direita, ele subiria para auxiliar o Salah ali, dando amplitude, enfim. E aí você ganha três fatores. Primeiro, Salah sem responsabilidade defensiva, mais perto da área. Segundo, amplitude pela lateral com o Frimpong. Terceiro, solidez defensiva com o Gomes. Exato. Jogando dessa forma, você ganha em 3 aspectos. E é uma coisa que o Slot nunca sequer cogitou tentar. Exatamente. Não, e ganha rotação no ataque que tem poucas peças, né? Sim. Porque se você tem o Salah com o Isaac, você tem o Ekitike no banco. Se você bota o Ekitike, você tem o Salah no banco. Ou você coloca o Isaac no lugar do Salah, você tem o Ekitike no banco. Enfim. Posição. Exato, e uma peça de altíssimo nível, né? Não estou falando de uma peça ruim. Uma peça, inclusive, para você aproveitar as dificuldades do adversário, porque se você coloca o Salah na direita e o Isaac mais fixo, mesmo sendo 2 atacantes, um é mais fixo, né? Você está fazendo o quê? Você está explorando mobilidade do lado direito do ataque e o lado esquerdo um pouco mais fixo. Se você inverte isso, você coloca o Salah no banco e o Ekitike na esquerda, você tem o lado esquerdo um pouco mais móvel e o Isaac mais à direita, mais fixo. A mesma coisa o Gakpo, se for ele para ser o atacante pela esquerda. Então, você tem alternativa. Você começa a trabalhar com a deficiência do adversário. Opa, tá todo mundo no ferrolho? Beleza. Onde que é o espaço mais tranquilo? Qual que é o zagueiro mais deficiente? Então... Porque, gente, é nítido. Você já viu isso, eu já vi. Atacantes como o Calvert-Lewin procurando, às vezes, o Konaté fugindo do Van Dijk, ou vice-versa. Porque ele sabe que um tá no momento melhor, o outro no momento pior, então eu vou procurar aquele que tá no momento pior. A gente não, a gente joga tão fixo que se os caras falam assim, não, o Gakpo vai estar aqui, eu não preciso nem olhar, ele vai estar aqui, a hora que ele pegar a bola, ele vai cortar pra cá, eu ponho o pé aqui, ó. O Gakpo irrita tanto, porque a jogada dele não depende de quem tá marcando. Ele faz a mesma coisa contra qualquer defensor. Tanto é que nas transmissões é até constrangedor. O jogador que marca o Gakpo, ele nem dá mais o bote, ele só fecha o espaço. Porque ele sabe que não tem linha de fundo. E o lateral passa igual um alucinado e ele não enxerga.
O jogador tá marcando só desce e espera ele dar o chute. Exatamente, é bizarro, é bizarro. E por falar nisso, agora a gente tem, eu tô vendo aqui que o Borussia Dortmund fez um gol, então agora tá indo pra prorrogação contra a Atalanta. Daqui a pouco começam os jogos que interessam pra gente, né? Das 5, quando a gente vai ter a Juventus pegando o Galatasaray. Eu não acredito que o Galatasaray a Juventus vai conseguir virar pra cima do Galatasaray. E a gente teria aí Atlético de Madrid ou Galatasaray na próxima fase, 2 times que a gente já pegou. O sorteio é na sexta-feira, não é isso? Sexta-feira. Vai ter vídeo no Apenas um Red analisando o confronto do Liverpool na próxima fase? Provavelmente sim, né? Provavelmente a gente vai dar um pitaco sobre isso. Em relação ao vídeo do React, já até saiu, é um React sobre os erros que o Manchester City teve a seu favor, os erros capitais ao longo dos últimos anos. Aí envolve Arsenal, envolve Liverpool. Bacana demais. Tem um certo chute, tem um certo carimbo de chuteira do Doku no McAllister. O McAllister tem até hoje a marca da chuteira. Tem o Rodri trocando de esporte, jogando vôlei, tem tudo isso. É verdade, verdade. Tudo isso. É verdade. Mas então, vão lá no Apenas um Red, acompanha aí o React. Na sexta-feira, fiquem ligados que vai sair rapidinho. Nosso planejamento aqui é falar sobre o sorteio da sexta-feira no vídeo da noite. Então, provavelmente a gente vai tentar, se a coletiva do slot for amanhã, que geralmente quando o Liverpool não tem jogo da semana, eles antecipam a coletiva, né? Se for amanhã, a gente faz amanhã mesmo o pré-jogo e deixa para sexta para falar só do confronto da Champions League. Do contrário, a gente fala tudo na sexta-feira. Falando sobre Ingo Moura, a gente chegou a comentar sobre Ingo Moura, etc e tal, eu queria bater um papo aqui rapidinho, coisa rápida mesmo, sobre uma certa frase que eu ouvi bastante nos últimos dias, no chat e tal, quando se questionava do Ingo Moura, que era o fato do Liverpool não revelar jogadores da base consistentemente, vamos dizer assim. E aí eu me pus a pensar no que significaria esse consistentemente, sabe, Lucas? Porque o que você imagina hoje para um clube... Assim, eu não te falei nada disso antes, então é para você dar a primeira resposta que vem na cabeça mesmo. O que você imagina hoje de um time desse calibre do Liverpool, ou seja, brigando pelas cabeças, em termos de revelar jogador? Qual que seria o papel desse jogador que esse time revela? Oh, meu Deus, bola na língua. Revela, e vamos dizer aí, para ser justo, tá? Pegando que a era Klopp durou quase 10 anos, vamos colocar que uma geração aí de troca de jogadores dure 5. A cada 5 anos deveria sair um jogador para o time de que nível? Pergunta assim, bate o pulo. Aí é uma pergunta complicada porque depende da referência. Porque eu vou usar o exemplo da Espanha. Uhum. Nós temos Real Madrid e Barcelona. O Barcelona revela com muito mais tranquilidade que o Real Madrid. Ok. Pegar nos últimos anos, Yamal, vários outros, o Fermin Lopes, vários outros jogadores. Enquanto isso, o Real Madrid eu consigo lembrar do atacante que bancou o Endrick. Uhum. Nem é uma revelação. E tem um zagueiro lá que é o cosplay na geração Z do Sérgio Ramos. Que inclusive foi além do permitido, né? Ele responde processo criminal, inclusive. Que procura intimidar mais do que jogar. Ou seja, escola Sérgio Ramos de zagueiro. E assim, são dois extremos. Um revela com muita frequência e com uma qualidade absurda, e o outro já nem tanto. O outro prefere mais comprar. Só que aí é o que a gente vai bater na tecla agora. O perfil do clube. Eu entendo as pessoas que falam isso em relação ao Liverpool, mas, por exemplo, a gente revelou um Arnold. Que é o mais alto nível possível. A gente revelou um Jones, que já não é o mais alto nível, mas ainda assim é um jogador que está no elenco. O Elliott não é da base, mas foi meio criado dessa forma. A gente tem jogadores o Dance, que é um jogador que tem um potencial interessante. Obviamente que comparar o Barcelona, acho até covardia, porque é a característica do time deles. O time é conhecido por isso. Então eu acho que parte muito da característica do time. Se a gente for pegar ao longo na Europa, por exemplo, times como Chelsea, Arsenal, Tottenham, a gente não vai encontrar muitas opções de jogadores que foram revelados. Pois sabe por que eu te perguntei isso? Porque a dúvida era justamente porque quando se fala, é claro que, por isso que existe o Entre Caminhantes, para a gente tentar debruçar um pouquinho mais sobre aquilo que se fala no calor do momento. No calor do momento se diz, o Liverpool não revela ninguém. O Liverpool revela um cara a cada 20 anos. E aí você pensa assim, tá, o que significa revelar alguém? Porque se a gente pensar que a gente tem que revelar um Yamal, ou seja, um bola de ouro a cada 5 anos, a gente é maluco. É o que eu acho, tá? Isso não existe.
Aí você fala assim, não, mas o Barcelona faz isso toda hora tem um bola de ouro no Barcelona. Aí eu vim aqui, eu fiz um exercício assim, bobo. Obviamente, a gente tem aqui... eu vou até ver se eu consigo mostrar. Peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Eu acho que eu consigo mostrar. Que é a... Peraí que eu vou pegar aqui e vou mostrar para vocês. O vídeo não é ao vivo, mas quem sabe faz ao vivo. Como diria o grande comunicador social brasileiro, Fausto Silva. Tá aqui, vamos ver se eu consigo mostrar. Deixa eu ver. Aqui, eu consigo mostrar. Pronto, já tá aqui na tela. Essa aqui é a tela do Ballon d'Or, Lucas. Você tá vendo ela aí também, não tá? Eu não sei se eu tô te ouvindo. Agora o seu microfone tá mutado. Sim, tô vendo sim. Beleza, você tá vendo ela aí. Quando eu desço aqui na história do Ballon d'Or, eu tenho aqui os vencedores do Ballon d'Or. E aí eu começo a pensar, a refletir a respeito dos vencedores. Eu não vou pegar aqui muito antes, porque antes a gente tem um futebol muito calcado em jogadores do próprio país, né? A globalização não estava. Vamos pegar da Lei Bosman. Lei Bosman foi 90 e alguma coisa? Quando foi a Lei Bosman? Deixa eu pegar aqui. Lei Bosman. Lei Bosman foi 1995, tá? Então a Lei Bosman é conhecida como o grande boom do futebol europeu em termos de globalização. Exatamente. Você sabe quem revelou o George Weah, o Lucas? Eu consigo afirmar que não foi o Milan. Ok. O Matthias Sammer talvez pode ter sido o Borussia Dortmund. Deixa eu dar uma olhada. Ele foi revelado no Dinamo Dresden, para conhecimento. O Ronaldo foi revelado no São Cristóvão e ele foi para o Cruzeiro muito novo. O Zidane, você sabe onde ele foi revelado? Eu já vi a história do Zidane, eu não me recordo do time, mas eu tenho certeza que também não foi no Juventus. Foi no Cannes, da França. No Cannes. O Rivaldo foi no Santa Cruz, eu acho, lá do Pernambuco. O Luiz Figo, eu não sei onde ele foi revelado. Deixa eu olhar aqui. Foi no Sporting em Lisboa. Aí vem de novo. Aí vem o Owen. Onde o Owen foi revelado, Lucas? Curiosamente no Liverpool. Ah, legal. O Ronaldo de novo aqui. O Pavel Nedved. O Pavel Nedved foi revelado no Dukla Praga. E assim a gente vai falando, a gente vai navegando aqui e a gente tem outros, né? E o que eu tô querendo falar com isso? Ninguém revela bola de ouro todo dia, não. Todo mundo compra bola de ouro. Não existe essa falácia de que a gente tem que revelar uma bola de ouro a cada 10 anos, a cada 5 anos. Isso é loucura. Isso é loucura. Obviamente, a gente poderia fazer um outro exercício aqui a respeito daqueles 11 da FIFA, né? Que a gente passa do bola de ouro e a gente vai para os melhores nas suas posições. Mas eu tenho certeza que o raciocínio seria basicamente o mesmo. E detalhe curioso, Nil, dos times que a gente citou como referência, que no caso é o Barcelona, se a gente for pegar a lista, com exceção do Lionel Messi, que foi revelado lá, porque a gente sabe que ele não é do Barcelona, ele saiu do Argentinos Júnior. Uhum. Com exceção do Lionel Messi, ninguém é da base do Barcelona. Ninguém é da base. E se o Neymar ganhasse, o Neymar ia ganhar vindo do Santos. O Mbappé ganha daqui a pouco, veio lá da França, e assim por aí vai. Por aí vai. Então, a gente tem o Rodri do Real Madrid. Deixa eu ver aqui onde o Rodri começou a jogar. O Rodri começou no Villarreal B. No Villarreal. Então, nem no Real Madrid a gente tem o Di Stéfano lá atrás, talvez. Lá atrás. Mas aí, como eu falei, antes da Lei Bosman, eu acho que não dá nem para comparar em termos de questão de revelação. O fato é, a gente vive um negócio de que tem que revelar todo dia um jogador e tal. Eu quis fazer esse panorama aqui só para a gente ter uma espécie de ideia do que eu queria trazer para o papo. Porque quando a gente olha os jogadores do Liverpool, e agora eu vou trazer um outro dado aqui para vocês, os últimos 10 jogadores do Liverpool que jogaram regularmente, últimos não, né? Alguns dos últimos que jogaram regularmente na Premier League. Eu tô falando de você ter um jogador que joga regularmente na melhor liga do mundo, na liga de maior nível do mundo. Sabe quem passou por aqui? A gente tem o Curtis Jones, que a gente falou, o Alexander-Arnold,
O Neco Williams, que jogou contra a gente, agora ele é titular de um Nottingham Forest que foi classificado para competições europeias. Ah, você tá pelando, o Neco Williams não é ninguém. Cara, ele é titular da Premier League. Da Premier League. Quem mais tem um jogador? Revelar é isso. É por isso que eu tô falando. Qual que é o nível? Porque a gente tem um Curtis Jones sendo peça útil, e eu não tô falando que ele é o melhor do mundo, que ele é o salvador da pátria, mas, cara, a gente tem um cara que saiu da nossa base, a gente não gastou nenhum tostão de transferência, e aqui ele tá jogando, cara. Uma brincadeira que eu gosto de fazer é o seguinte, eu gosto de observar o mercado e ver quanto cada time pagou por determinado jogador e meio que projetar quanto o jogador do Liverpool custaria nessas circunstâncias. Assim, eu entendo que as pessoas que vão assistir o vídeo talvez digam que é uma loucura que eu vou dizer agora, mas eu não considero o Guerra, que foi pro Tottenham, muito melhor que o Jones. Eu não considero. Não. Eu acho que eles estão num nível parecido. Quanto é que ele custou pro Tottenham? Seus 60 milhões? Alguém tá disposto a pagar 60 milhões no Jones? E uma brincadeira que eu gosto de fazer que é a seguinte, isso não é um achismo, é uma certeza, porque eu já vi a torcida do Liverpool fazer várias vezes. Fosse o Jones de um time como o Forest, como o Crystal Palace ou qualquer outro, jogando o que ele vem jogando na temporada, em outro time, as pessoas diriam que o Liverpool deveria pagar uns 50, 40 milhões nele fácil. É só você ver o que estão dizendo. É só o que estão fazendo com o Elliot Anderson, que tá arrebentando lá no Forest, do que estão fazendo com o Adam Wharton, no Crystal Palace. Se o jogador do Forest fosse do Liverpool, provavelmente agora ia dizer, cintura dura, inglês não sabe jogar bola, tem que vender, contrata fulano de tal que joga no Birmingham. E é aquela história que a gente já conhece. Ou então, como você gosta, né? Contrata qualquer um que é melhor que esse. Contrata qualquer um que é melhor que o Jones. Eu já ouvi que era melhor jogar com dois a menos, sem o Jones e sem o Gomes, que o Liverpool jogar melhor. E ó, a gente pode seguir. Conor Cody, que hoje ele tá para divisões inferiores, mas quanto tempo ele foi um zagueiro estável na Premier League, de times ali? Ele foi capitão do Leicester, se eu não me engano, capitão do Leicester, ou do Wolverhampton. Do Wolves. Camisa 2, o capitão do Wolves. Sabe quem foi revelado no Liverpool? Pouco se diz porque ele foi para o Everton muito cedo. Anthony Gordon, que inclusive é um torcedor do Liverpool, né? Já revelou isso, já mostrou que queria vir. 80, 100 milhões. Ele quase entrou dentro da mala do Isaac para vir junto. Cara, e Anthony Gordon já foi inclusive especulado. Muita gente queria ele ao invés de... Um paralelo engraçado. Eu assisti o teu pré-jogo, onde você fala do Sangaré. Exato. Eu fui um dos que pediu Sangaré, fazendo a minha culpa. Obviamente eu não disse que ele era o Pogba, eu não falei isso. Quem falou que se apresente, mas eu pedi o Sangaré. É curioso pensar que, alguns anos atrás, a torcida do Liverpool, pelo menos a que eu faço parte, que eu converso, dizia que não queria o Gordon nem pintado de ouro. E hoje em dia ele é a primeira opção, porque quando ele era do Everton, todo mundo dizia que era um jogador medíocre que não ia dar em nada. Hoje em dia a gente está vendo o que ele se tornou. Eu acho que ele vale 80 milhões? Não acho. Mas ele é uma das principais opções para a ponta. Então, pergunta qualquer torcedor do Liverpool se trocava o Gakpo no Gordon hoje. Qualquer um. A pergunta é se é para quando. Agora, que dia que ele já pode jogar amanhã? Essa é a ideia. Então, assim, e aí, então eu falei, e o Harry Wilson, que é uma grande promessa, muita gente vai falar assim, não, mas esse é uma eterna promessa. Cara, se todo jogador que aparece... se todo mundo que aparece, você quer que seja o Gerrard, você vai se frustrar. Não vai dar certo. E como? Não vai dar certo. Inclusive, me fale quantos Gerrards apareceu em qualquer time do mundo depois dele. Aí pode falar do Kroos, do Modric. As pessoas que gostam de fazer a rivalidade de Gerrard e Lampa, aos mais jovens, não que a gente seja mais velho, nem nada disso, mas o Lampa não é base do Chelsea não, tá? Exato. Só para deixar claro, o Lampa não é base do Chelsea não, então você soube pegar o Henry, não é base do Arsenal. O Beckham também não. Inclusive, exatamente. Inclusive, o Lampard fez a pachorra de jogar pelo City no final da carreira dele ainda, né? Isso para quem não sabe. Então, cara, quando você pega assim. É uma coisa que a gente fica analisando. Quantos Gerrards apareceram no futebol depois do nosso Gerrard? Eu poderia dizer que a gente pode colocar aí, talvez na mesma prateleira, o Modric, o Kroos, jogadores assim que tem... O Kroos talvez seja um cara talvez muito mais parecido de domínio de meio de campo, de bolas longas, e eu posso estar me esquecendo de outros, deve ter aparecido outros, mas enfim, o próprio Xabi Alonso, ele jogou junto, é contemporâneo, mas o que eu tô querendo dizer não aparece um Gerrard todo dia não, gente, não é só pro Liverpool que não aparece, pro futebol não aparece esse tipo de jogador. Na memória, alguns times de ponta que revelaram nos últimos anos, e pelo menos os destaques que vem à mente, quando eu penso em um time, eu penso em um jogador de destaque, ele nunca é da base.
Pois é, e esse é o exercício que a gente está se propondo a fazer aqui, não para dizer que a gente não precisa preocupar com base, não é isso que a gente está querendo dizer. É porque a ideia aqui é tentar, quando a gente ficar pé da vida, a gente usar argumentos factíveis. Porque dizer que nada vale, porque, e olha só, vou te dizer, quer mais um outro dado maluco? A gente falou que, a gente já colocou aqui que, já que tem 10 jogadores, quase 10 jogadores aqui, que jogaram regularmente na Premier League, né? O Ryan Brewster também jogou, é da base. O Brewster também jogou, exato. Base, não deu certo, foi pro Sheffield depois, né? Você quer o Keller aí, que não é exatamente da base do livro, mas ele nasce aqui basicamente e tá ali. Enfim, a gente reclama, né? Ah, o Liverpool não tem, não sei o que, não sei o que. Aí você fez um exercício aí, e a gente pode voltar em toda a era Abramovich, quem é do Chelsea, quem foi revelado pelo Chelsea, quase ninguém. O Chelsea é um grande time, tanto jovens, mas tudo jovem comprado. Então, aí você vai ver... Onde eu queria chegar. Exatamente. Porque as pessoas talvez tenham esse questionamento baseado no que é melhor formar em casa para gastar menos. Só que o Chelsea ele faz o caminho meio que inverso, ele compra jogadores jovens para não gastar tanto, mas ele acaba gastando tanto ou mais. Exato. Porque a cada 15 que eles compram, eles utilizam 2. Que aí é onde entra o Strasbourg, que é o time que é uma espécie de academia para o Chelsea, na França, eles mandam jogador. Então eles contratam todos os jovens jogadores do mundo, um dá certo, às vezes 2, e detalhe, agradeçam o Chelsea pelo Jeremy Jacquet ter vindo para o Liverpool, porque se não fosse o Chelsea, ele estaria lá. Porque ele optou por ir por ele, porque o Chelsea tem 3 ou 4 zagueiros aguardando a vaga, esperando a oportunidade, e por isso ele não foi. E então, inclusive o Chelsea reiterou o apreço dele pelo Chalobah, né? Parece, teve um negócio assim, e falou, não, nós vamos acreditar no Chalobah, e isso fechou definitivamente as portas pro Jeremy. Já tem 3 jogadores na fila de espera, jovens zagueiros, que o Jacquet falou, bom, eu vou pro final da fila, já tem 3 lá esperando, fora os que já estão jogando, eu não vou jogar nunca. Então ele optou por ir pro Chelsea, pro Liverpool. Então, às vezes, eu entendo que quem queira falar isso pode estar imaginando, poxa, é melhor ter um Arnold de graça, entre aspas, porque base custa. Sim, sim. É melhor ter um Arnold de graça do que contratar um Carreiras do Benfica por 60 milhões. Concordo, é melhor, mas quantos Arnold surgiram nos últimos 30 anos? Exato. E eu vou te falar, agora vamos falar sobre um outro ponto que às vezes me pega muito também, porque a gente... gente, mais uma vez, tem ninguém aqui cagando regra que você não pode reclamar, falar, você pode falar o que você quiser. Tem, inclusive no Caminhantes e no Apenas um Red, você pode colocar seus comentários sem ofensa, você pode falar a sua opinião da forma que você quiser. A gente simplesmente vai se pegar o direito de discordar e sempre com respeito também. Então eu tô indicando um caminho que talvez alguém não tenha percebido ainda. Mas, por exemplo, a gente estava falando aqui sobre os grandes times, vamos pegar aqui só o Big Six e vamos tirar o Tottenham, porque o Tottenham eu não tenho tanto conhecimento do Tottenham para querer falar sobre o Tottenham. Mas se a gente pega o Arsenal, os grandes jogadores da era Premier League, 1992, da era Premier League, do Tottenham, do Arsenal, quem é? O Saka, quem mais? O Van Persie não é da base, o Fábregas não é da base, o Wilshere não é da base. Aquele que fazia o gol e matava as pessoas, talvez? Qual? Ramsey, parece. Ah, também não é da base? Não, porque ele é galês? Exato. Assim, tô pegando o time histórico do Arsenal. O time histórico do Arsenal, da base, se eu não me engano... Ele é do Cardiff. Do Cardiff. O Ramsey é do Cardiff. Se a gente for pegar o time atual do Arsenal, base mesmo, é o Wilson Skelly. Exato, o Saka. O Ben White veio do... Sim, esqueci o nome. Esse nome veio do outro time da Inglaterra também. O Jokeres do Sporting, o Gabriel Jesus veio do City. Então, pois aí a gente pega... O City tem o Foden, um grande expoente da base. Um jogador que eu acho nota 3,5, que, pessoal... É outra coisa que é engraçado, que aí as revelações do Liverpool são meia boca, mas aí dos outros é tudo... O City revela um Rick Willis e, nossa, que jogador fantástico. Nota 3,5 no máximo. O Rick Willis acho que é da base. O outro lateral é bom, o que tá jogando agora, que fez até 2 gols no último jogo. Ele é bom. O Riley, né? O Riley. Nem sei se é lateral, pra ser sincero. Ele é da base, se eu não me engano. Esse é um bom jogador, mas é muito recente. O City revelou o do Chelsea, né? O 10 do Chelsea, esqueci o nome dele agora.
Cole Palmer? O Cole Palmer. É da base do City. O Madueke que está no Arsenal hoje não é da base do Arsenal, obviamente. Pois é. Então, quando aí já passando pelo Arsenal, passando pelo City, o Chelsea, já falamos aqui também várias vezes, não precisa nem falar tanto. O Chelsea não precisa nem falar tanto, pelo amor de Deus. O Manchester United talvez tenha a classe de 92, eles sim, talvez é o maior expoente de revelar, mas é aquilo e aquilo, né? Lá o raio caiu 15 vezes no mesmo dia, né? Aquilo é um acidente, né? Aquilo é um acidente. Não dá pra falar que ele é um time revelador. Aquilo é um acidente. Gente, posso estar falando besteira. Coloca nos comentários aí se a gente tá esquecendo. Não tem problema, e se a gente tá esquecendo, tudo bem. Só que eu tô querendo dizer, e aí, por que o United eu deixei por último? Pra falar que teve ali uma grande classe de 92, que foi absurda, um dos maiores impactos da história do futebol. Acho que eu sempre vou usar o exemplo do United. Porque nossa, um pênalti para Atalanta no último minuto. Tava indo para prorrogação. Porque eu olho para o Liverpool, depois disso tudo, e eu enxergo um Liverpool que revelou um Robbie Fowler, na época de 1992. Depois ele revela um Michael Owen, na época de 2000, mais ou menos. Ali junto tem um Jamie Carragher, que vem saindo ali. Mas era do Everton. No comecinho, ele foi pro Liverpool, já no comecinho. Ele era torcedor do Everton, não é que ele era do time do Everton, né? Sim. Aí o Carragher vem ali, quase que contemporâneo o Owen, e permanece depois, né? E vem o Gerrard na esteira, e vem o Arnold. O Liverpool revelou, do início da Premier League até aqui, 5 jogadores de classe mundial. E um detalhe em relação ao Liverpool. Porque, ao contrário de outros times que talvez revelem mais, o Liverpool revela e utiliza. Porque ainda tem essa questão. Revelar é uma coisa, utilizar é outra. O Arnold saiu com uma Premier League e uma Champions. 2 Premier Leagues e uma Champions. O Gerrard, uma Champions. O Carragher é o jogador que mais jogou pelo Liverpool recentemente. Sim. Tem 720 jogos, uma coisa assim. Então são jogadores que o Michael Owen foi o melhor do mundo no Liverpool. Exato. Não é como se ele revelasse e ele fosse o 10 do Chelsea, como aconteceu com o City, que é o Cole Palmer. Exato. E eu imaginei que fosse usar o exemplo do United, porque é de conhecimento público que o Ferguson ficou lá há vários anos. E quando você tem um treinador que fica muito tempo, ele coordena tudo. Ele coordena a base, ele sabe de tudo que acontece, jogadores que vão subindo ou não. Quando um time tem muita transição de treinador, que é o caso do Chelsea, um treinador pode gostar do jogador A na base, chega o treinador B e fala, não gosto dele, eu prefiro esse aqui. Ou então eu prefiro alguém da que eu vi na base do time que eu jogava, então traz ele. E isso vai mudando. Então, são várias características que formam, que propiciam para que o time seja formador. Exatamente. Então não é tão simples, mas uma coisa que eu acho que nem preciso fazer uma pesquisa, mas puxando só de supetão mesmo, que o time que mais revela e utiliza na Inglaterra, com exceção do United, com essa questão da Casa 92, é o Liverpool. Porque do Chelsea eu não vejo eles revelando alguém e o jogador tendo espaço para brigar. Até porque o Chelsea contrata 15 jogadores de posição. O Arsenal eu consigo lembrar do Saka e do Lewis Kelly. O Kelly nem joga tanto. O Saka é referência, tudo bem. O Tottenham, eu não consigo lembrar de um jogador que é da base do Tottenham, porque o Kane não é da base do Tottenham. Não. Não é da base do Tottenham, então... Isso que a gente não citou o Sterling, né, que foi utilizado no Liverpool, ele sai porque ele é vendido, ele não sai porque o Liverpool se desfaz dele. Sim, ele saía porque as circunstâncias eram ruins pro Liverpool e... Então, assim, é claro, gente, isso foi só um exercício, assim, de cabeça, de cima da hora, que a gente pegou aqui alguns dados e colocou, não para falar que o Liverpool é o melhor de todos, talvez o Liverpool nem seja o que mais revela e utiliza, como o Lucas disse, talvez o Liverpool nem seja o que mais... A gente não fez uma pesquisa a fundo. A nossa pesquisa é muito mais, nosso bate-papo é muito mais voltado para, calma, a gente tá no que é a normalidade. A gente não é o Santos, que revela os novos meninos da Vila a cada X anos, mas a gente também não é, sei lá, o PSG, que compra todo mundo. Até outro dia comprava, né? Agora até tá mudando um pouco a negócio. Inclusive, então, quando a gente olha para esse tipo de situação, a gente vê muito o Liverpool dentro de uma... Ó, o Lucas caiu. Caiu, Lucas. A gente vê o Liverpool muito dentro de uma normalidade... Tá voltando, o Lucas tá voltando, ele vem, voltou. A gente vê o Liverpool muito dentro de uma normalidade de revelar jogadores e tal. Isso nos faz entender que
inclusive, você tocou num ponto muito interessante que eu não tinha feito uma ligação com a outra, mas nada mais normal do que o Klopp ganhar uma Copa da Liga com um tanto de menino diante de um Klopp que fica 9 anos no clube, né? Aquilo, aquilo é reflexo dele ver os jogadores todos os dias, dele trazer, pescar um jogador, colocar no profissional. Entendi. Ou a gente falou aqui já, no Entre Caminhantes, de como a gente xingava o Arnold, que perninha de saracura no começo. E que pode voltar a qualquer momento. E tem cláusula para voltar. E precisava jogar, né? Até, às vezes até o próprio Morton precisava jogar para voltar num outro patamar de briga dentro do elenco, né? Você não volta, tipo assim, vamos ver. Não, você volta, porque, bicho, esse cara bateu de frente com o PSG lá e comandou o time e ele pode. Vamos colocar ele aqui. Já desempenhou bem, né? Mesmo quando esteve no Liverpool, ele desempenhou melhor, né? Uhum. O problema dele é lesão, né? As lesões machucam muito ele. É, não ia jogar. E a cada vez se, e a cada vez se faz mais justificada a ideia de emprestar ele ou vender com cláusula de recompra para o cara arrebentar num outro lugar e a gente ter uma cláusula de recompra para trazê-lo de volta, né? E tem jogador também, e é o que eu falei, às vezes se o Harry Wilson fosse o novo Xabi Alonso, se o Dance fosse o novo Ronaldo Fenômeno, a gente ia viver ganhando todos os títulos todos os anos. Tem jogador que vai ser revelado para ser o Jones, no sentido de o patamar dele no elenco vai ser aquele cara da rotação e que tem um papel específico, uma coisa que ele faz bem e que em determinados jogos ele vai servir. Outros vão ser o Rob Fowler, vai ser um cara que vai marcar, vai ser um dos goleadores mais inesquecíveis da história. Outros vão ser o Kelleher, o reserva do Alisson. Mas a gente vai ter um reserva seguro que quando entrar ele vai fazer o papel dele. Então a gente tem que entender que tem vários níveis de jogadores dentro do elenco. É, exato. Nem mesmo com os grandes ídolos. Eu já vi o Ronaldo que foi chutado, bem entre aspas, de lá, né? Uhum. Eles fizeram isso com o zagueiro do Bournemouth. O cara despontou, exato. Despontou aqui, eles vieram e pegaram. O próprio Arnold.
Eles estão no limiar quase de Chelsea, né? Porque, por exemplo, a gente tem um exemplo meio Chelsea no Real Madrid, que é o Rodrigo, né? Que é o cara que é comprado, fica lá e ele fica meio escanteado, é como se nem existisse às vezes. Porque, não, e o Rodrigo? Não, o Rodrigo tá ali, bicho, o cara é de 100 milhões. Ah, beleza, deixa os 100 milhões aí. Como assim, cara? É bizarro. Uhum. A gente consegue lembrar de jogos dele fazendo a diferença. Não só fez papel, mas fez a diferença em alguns jogos, né? Exato. Eu vou citar o Rico Willis de novo. E eu não queria um Rico Willis no Liverpool. Eu acho o jogador nota 3,5. Mas pelo fato de ser do City, talvez as pessoas digam que talvez ele seja melhor até do que o que a gente tem lá hoje. Eu não sei. Beira bizarrice, né? Beira bizarrice. Eu não pagaria 60 milhões, mas tem gente que paga. Então... Exatamente. Lucas, obrigado pelo papo, mais um Entre Caminhantes com um papo muito legal, a gente tentando diversificar aqui, só para te dizer, a Atalanta fez o gol de pênalti, então ela tirou o Dortmund da Champions, a gente tem o Dortmund fora, a gente tem a Inter fora, algumas camisas pesadas ficam de fora, né? A gente falou sobre o senso de urgência, dá para ganhar no próximo jogo, a gente classifica, não dá tempo. Exato. Manda um recado aí pra galera, fala o que tem de novo lá no Apenas um Red, o que eles podem esperar para as próximas semanas e tudo mais. Bom, a gente realizou o react do vídeo sobre os erros favorecendo o Manchester City, aí envolve o Liverpool, o Arsenal, tem até uma citação do Newcastle também, então a gente está postando essa temática de react, inclusive, caso vocês queiram, assistam o vídeo e sugiram novos vídeos para a gente poder reagir, é uma coisa que faz bastante sentido do ponto de vista de conteúdo e também é legal porque a gente acaba revivendo memórias, algumas não tão boas, como no caso desse vídeo, vários momentos do vídeo me peguei com raiva, lembrando do momento que eu estava no contexto, conversando com pessoas da época que eu não achei correta a marcação e relembrando tudo aquilo, então não foi legal. Mas tem outros vídeos que podem ser positivos, a gente continua fazendo texto quase que diariamente, tanto para o Caminhantes quanto para Apenas o Red, tem até um texto sobre o Thiago Alcântara, que eu convido vocês a assistirem esse no Caminhantes, que é uma brincadeira que eu fiz em relação à imaginação. O Nil falou muito sobre imaginar, pensar possibilidades, foi o que eu fiz em relação ao Thiago, porque eu fico me questionando como seria um Liverpool com o Thiago Alcântara e o Gerrard juntos. Meu Deus do céu. E aí a gente vai poder ter uma pequena dose disso, ainda que num contexto completamente diferente, em março agora, se eu não me engano, dia 28, que ele vai jogar pelo... É o jogo das lendas, né? Tá no elenco, então eu vou ter aquele gostinho de quase que de criança mesmo, que é da pura mágica na minha tela. Ali vai ser mágica pura, então vai ser muito divertido acompanhar. E o Klopp como técnico. Exatamente, então tem um contexto, é uma festa completa. O Klopp como técnico, o Gerrard, o Thiago Alcântara. Você falou que a gente não tá ficando velho, o jogador que a gente acompanhou no campo tá virando o jogo das lendas já, a gente tá ficando velho. Outro dia a Vitória fez uma postagem falando que o Mascherano foi contratado pelo Liverpool 19 anos atrás, não é isso? Exatamente. Eu lembro da contratação. Exato, a gente tá ficando velho. Essa camisa aqui, inclusive, ela é mais velha que muita gente que participa do chat. Exatamente. Meu pai me deu lá e ela ainda tá bem conservada. Inclusive, meu plano é botar ela num quadro para homenagear o Coroa, que foi a primeira camisa que ele me deu. Mas é isso. Convido vocês a assistirem o vídeo. Tem essa brincadeira com a imaginação, porque no meu ponto de vista é uma polêmica para vocês, que o Thiago Alcântara é o jogador mais talentoso que eu vi com a camisa do Liverpool. Para mim, ele é o resumo do futebol. Para mim, ele é o jogador mais talentoso. Polêmica! Eu conversei com o Rick sobre e foi interessante a discussão, que eu acho o Thiago Alcântara o futebol na sua maior essência, e ele disse que o Thiago Alcântara lembra muito o Szoboszlai, e aí ele explicou o contexto dele, achei bem legal. Então fica aí o convite para vocês e mais uma vez agradecer o espaço, agradecer a confiança e sempre que precisar estamos aqui para falar do Liverpool.
Afinal de contas, é com muito prazer que a gente faz isso. Boa. Obrigado, Lucas. A gente vai finalizando por aqui. Você já sabe o que fazer. Você se inscreve no canal, você deixa aqui o seu comentário. Eu vou abrir também aqui para vocês fazerem sugestões de tier lists, como, por exemplo, os jogadores mais talentosos que jogaram pelo Liverpool. Quem sabe a gente pode fazer essa. Eu vou brigar com esse cara aqui, que ele vai querer colocar o Thiago Alcântara lá em cima, e eu vou falar assim, acima do Gerrard, só Kenny Dalglish, e olhe lá. porque aquele Dalglish é hora concurso. Mas a gente, uma coisa assim, a gente tem que fechar só por exemplo, na Premier League, né? E se a gente abre toda a história, é igual tinha uma galera pedindo pra gente fazer uma live, a galera do grupo de membros ainda falou assim, vamos fazer uma live para participar daquela votação do Liverpool de melhor jogador de todos os tempos. Cara, tem jogador que eu nunca ouvi falar. Como é que eu vou... Eu não me sinto à altura de falar, de fazer parte daquela votação. Senão eu vou colocar o quê? Eu vou colocar Salah, eu vou colocar Gerrard. Por exemplo, no goleiro, eu vou colocar o Alisson, mas aí você pesquisa sobre o Ray Clemens e não dá pra colocar o Alisson. Exato. O Alisson. Exato. O Vieira é o melhor disparado, mas quando você pega a história, é difícil mais. O Grobelar entra na conversa. Ele não precisa nem... Pra mim, o Ray Clemens é o concurso, não tem goleiro melhor na história. A história dele é bizarra. O Alisson já é top 3, porque eu não consigo dizer com certeza se ele ou o Grobelar que é o segundo colocado. Mas, pelo menos ele já passou o Pepe Reina. Só de não ter tomado gol de balão, a primeira coisa que ele fez lá no Sander foi tirar o balão de perto do gol. Tem uma estatística curiosa sobre o Reina, que era o goleiro mais rápido na época que ele jogava, era o mais rápido. E pegou pênalti e nos deu título de Copa, né? Tem gente que não sabe disso. Ele nos deu título de Copa. Se eu não me engano, contra o City, ele pega pênalti numa Copa da Liga, numa FA Cup, eu não lembro agora. Eu lembro também das defesas que ele fez contra o Chelsea. Champions. Na Champions, sim. E contra o Cardiff. Porque o Cardiff mudou de cor e mudou de escudo, então eu sempre me confundo. Talvez é o Cardiff, então. Talvez ele pega o pênalti, o primo do Gerrard perde o pênalti, aí a gente é campeão. Tem então é essa aí, não foi contra o time do Big Six, não. Mas ele nos dá um título no pênalti. Só um paralelo sobre o Thiago Alcântara, que é uma brincadeira que eu costumo fazer, Deus é sábio. Thiago Alcântara é tão bom que Deus precisava colocar um defeito. E o defeito foram as lesões, porque se ele não tivesse lesão, o futebol não teria graça. Porque ele ia dominar a competição. Eu lembro do primeiro jogo dele pela camisa do Liverpool, ele já quebrou o recorde da Premier League. Exatamente, em 45 minutos contra o Chelsea. Só jogou então, 45 minutos. Deus, ele dá o benefício, mas com o freio de mão puxado, porque se ele dá só talento pro Thiago Alcântara e não coloca nada de negativo, ele seria um monstro sagrado, e para mim ele é a essência do futebol. Vou dizer para você que não viu o Thiago Alcântara jogar, você que tá aí do outro lado, procure o gol contra o Porto e o passe de voleio dele, da intermediária de defesa pro Mané. Só isso. Não corria, não precisava. Eu vou te dizer, agora eu vou criar uma polêmica gigante pra gente acabar o vídeo, senão a gente não vai acabar o vídeo nunca. Sabe quem está na mesma prateleira do Thiago Alcântara? Você vai querer me matar agora. O nome dele é... Porque, inclusive, o Thiago Alcântara... E por isso que eu considero ele na mesma prateleira, porque o Thiago Alcântara fez com maestria o que esse cara que eu vou falar inventou. O nome dele é Andrea Pirlo. Os dois eram da mesma escola, os dois conversavam. Quem inventou o regista foi o Andrea Pirlo. Mais alto nível. Eu acho que se o Thiago Alcântara assistir essa parte, ele vai se sentir privilegiado com o comentário. Então, não sou eu que vou dizer que tá errado. Pirlo é um dos jogadores que eu mais quis no Liverpool e nunca tive a experiência, porque questões óbvias, mas era um monstro sagrado também. Um abraço, Lucas, muito obrigado mais uma vez. A gente está sempre por aqui, você sabe, deve estar saindo pré-jogo na quinta ou na sexta-feira, e na sexta-feira, com certeza, a gente comenta alguma coisa, seja aqui no Caminhante, seja no Apenas um Red, a respeito do sorteio da Champions, que vai ser durante a tarde, para mim, durante a manhã, para vocês, para a gente saber se a gente vai pegar ou o Juventus, se conseguir um milagre de virar contra o Galatasaray, ou o Galatasaray, obviamente, ou também o Atlético de Madrid, que já está classificado. Fiquem atentos, esse vídeo não vai ser só sobre o adversário, vai ser sobre a chave, porque agora se define também para que lado a gente vai. Se a gente vai para um lado e o Tottenham vai para o outro, não é isso?
A gente e o Tottenham, que tá na chave de Sim. chaveamento, alguma coisa assim. Então a gente vai para um lado, o Tottenham vai para o outro. E pode ser, por exemplo, que vai Arsenal, Real Madrid, PSG, tudo para um lado e a gente fica na chave boa, coisa que na temporada passada não foi o nosso caso. A gente pegou a chave mais difícil possível, enquanto o Barcelona chegou na final quase que com o time reserva, porque o outro lado da chave estava muito fácil. Então, fiquem ligados que além do adversário, a gente vai falar também bastante sobre a chave e traçar aí quem vai ser, quem possivelmente pode ser o caminho do Liverpool. Obrigado, Lucas, mais uma vez. A gente vai ficando por aqui. Afinal, nem mesmo entre os caminhantes você jamais caminha sozinho. Até mais!